Começa agora o podcast Leitura ao Pé do Ouvido, uma atividade componente do projeto de extensão Literaturas e Leituras, Caminhos e Perspectivas para a Formação Leitora das Bibliotecas Públicas de Toledo, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Toledo, em parceria com docentes e discentes da área de letras vinculados ao Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA da UniOeste Cascavel. 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Na casa achavam simples que ela desvairava. Sobretudo desde que dera para andar com o braço direito erguido, como o arcanjo Gabriel. Fernando reparou, porém, que havia um sol de clarividência nas sombras desse desvario, pois Úrsula podia dizer sem titubear quanto dinheiro havia sido gastado na casa durante o último ano. Amaranta teve uma ideia semelhante certo dia em que sua mãe remexia uma panela de sopa na cozinha e disse, de repente, sem saber que estava sendo ouvida, que um moinho de milho que haviam comprado dos primeiros ciganos e que havia desaparecido desde antes que José Arcádio desse 65 vezes a volta ao mundo, ainda estava na casa de Pilar Terneira. Quase centenária também, mas inteira e ágil, apesar da inconcebível gordura que espantava as crianças da mesma forma que suas risadas em outros tempos espantava as pombas. Pilar Ternara não se surpreendeu com o acerto de Úrsula, porque sua própria existência começava a indicar que uma velhice alerta podia ser mais atinada que as averiguações do baralho. Quando, porém, Úrsula percebeu que não tinha tido tempo suficiente para consolidar a vocação de José Arcádio, se deixou aturdir pela consternação. Começou a cometer erros, tratando de ver com os olhos as coisas que a intuição lhe permitia ver com a maior clareza. Certa manhã, jogou na cabeça do menino o conteúdo de um tinteiro, achando que era água de flores. Provocou tantos tropeços com a teimosia de intervir em tudo que se sentiu transtornada por arrajadas de mau humor, e tratava de se livrar das trevas que finalmente a estavam enredando como uma camisola de teias de aranha. Foi quando sentiu que seu jeito estabanado não era a primeira vitória da decrepitude e da escuridão, mas uma falha do tempo. Pensava que antes, quando Deus não fazia com que os meses e os anos, os mesmos truques que os turcos usavam para medir uma jarda de percal, as coisas eram diferentes. Agora, não apenas crianças cresciam mais expressa, como até os sentimentos evoluíam de outro modo. Nem bem em remédios, a Bela havia subido aos céus em corpo e alma, e a desconsiderada Fernanda já andava bufando pelos cantos porque ela tinha levado embora os lençóis. Nem bem os corpos dos aurelianos tinham esfriados em suas tumbas, e Aureliano II já estava outra vez com a casa toda iluminada, cheia de bêbados que tocavam sanfone e se ensopavam em champanha, como se não tivessem morrido cristãos e sim cachorros. E como se aquela casa de loucos, que havia custado tanta dor de cabeça e tantos animaizinhos de caramelo, estivesse predestinada a se converter num lixeiro de perdição. Recordando essas coisas enquanto preparavam o baú de José Arcádio, Úrsula se perguntava se não era preferível deitar de uma vez na sepultura e que jogassem terra em cima, e perguntava a Deus, sem medo, se de verdade achava que as pessoas eram feitas de ferro para suportar tantos padecimentos e mortificações. E perguntando e atiçando sua própria confusão, e sentiam os desejos irreprimíveis de desardar e dizer palavrões e xingamentos como se fosse um daqueles forasteiros, e de se permitir, enfim, um instante de rebeldia, um instante tantas vezes ansiado e tantas vezes adiado, de mandar a resignação à merda e cagar de uma vez para tudo, e arrancar do coração os infinitos montões de palavrões que tinham precisado engolir num século inteiro de conformismo. Caralho! Gritou. Amaranta, que começava a pôr a roupa no baú, pensou que ela tinha sido picada por um escorpião. Onde está? Perguntou alarmada. O quê? O animal, esclareceu Amaranta. Úrsula pôs o dedo no coração. Aqui, disse. Para mais de Gabriel Garcia Marques, procure a Biblioteca Pública de Toledo. Você acaba de ouvir Leitura ao Pé do Ouvido, seu podcast mensal sobre o universo literário, organizado pela Secretaria da Cultura de Toledo, em parceria com o curso de Letras da UniOeste Cascavel. Gravações e edições EMAT,
Estúdio Municipal de Música e Áudio de Toledo.